Olá, sejam todos bem-vindos para mais um episódio do Baião de 2 Bits, o podcast do Mexido Digital. Esse é o quinto episódio, eu sou o Mike e, como sempre, estou aqui acompanhado pelo meu grande amigo, parceirão de blog aí, mais conhecido também como El Loco Jeff. E aí, Jeff? E aí, tudo bom? Boa noite, boa tarde, bom dia. Boa semana, bom tudo, né? E aí, rapaz, como é que estão as coisas? Tudo tranquilo? Rapaz, estamos quase indo para Feliz Natal, né? Porque agora que a gente chegou no meio do ano, né? É tudo ao mesmo tempo agora, né? Mas É isso aí. a novidade da semana é que a gente vai tratar uma dica aí, é dieta. Dieta, Opa, muito vamos bem. começar a dieta. Vamos lá, vamos Excelente. lá. Pois é, rapaz, quinto episódio, hein? Tamo aí, É, chegando aí tem que mais um ver. episódio. Tamo aí vivendo para contar essa história. Muito bem. A gente está aos poucos formando uma identidade da franquia, né? É isso aí. E hoje a gente vai falar então como sempre aí dos assuntos da semana. E o post segunda-feira foi da série lá da Apple TV Plus, A Serpente de Essex. O post de quarta-feira foi da série do Halo. E o post de sexta-feira do filme Moonfall. Além disso, a gente vai dar as nossas dicas, né, como sempre, e também uns petiscos no final aí para a gente falar sobre o que está por vir aí no blog. É isso Então aí, vamos bora lá. nessa. Vamos começar então. Para começar, a gente vai lá naquela parte do Bacon do Baião, aquele momento que a gente fala sobre os posts da semana. Então vamos começar aí pelo post segunda-feira, uma série aí que eu tenho falado, né? Já tem alguns episódios aí que eu tava assistindo essa série. A Serpente de Essex. Sex Serpent aí, como a gente tava brincando, né? Finalmente terminou a série, consegui assistir todos os episódios e faltava só um pedacinho do final e realmente assim, ele trouxe uma surpresa que infelizmente não foi tão positiva, assim, diminuiu um pouco a minha avaliação final da série, né? Eu vou falar um pouquinho disso aí. Mas antes eu vou dar um apanhado geral aí da série, né? Para quem não acompanhou o que eu falei nos episódios anteriores. Então, assim, é um seriado de época, né? Que ele se passa aí no final do século XIX, que conta aquela história da. Assim, ele não só a história, mas ele usa como pano de fundo, né, a questão daquela lenda da serpente de Essex, né, que é o primo lá do monstro do Lago Ness, que é uma situação um pouco parecida, só que no Lago Ness lá é um lago, né, realmente, essa de Essex é uma área lá que não é tanto lago, é mais mar, que é a questão das marés que invadem, formam aquelas lagoas, né, digamos assim. E aí tem uma área que fica um pouco isolada lá quando a maré recua, né? É mais nesse sentido. E aí conta a história de uma viúva recente que depois, né, que o marido falece, ela tá buscando um novo sentido e ela tá um pouco perdida, tem uns traumas aí dela recentes também, então ela e o passatempo dela, um hobby é questão de biologia, e aí ela fica sabendo, recebe a notícia desse negócio dessa serpente de Essex que foi avistada, né, no interior. E aí ela decide ir para lá para investigar e para tentar provar, né, uma teoria dela que ela acha que é um dinossauro, né? Uhum. Sim, é a mesma que a grande teoria lá também que o pessoal fala do monstro do Lago Ness é que poderia ser um dinossauro, né, que escapou da extinção e tal. E ela vai para lá e ela acaba, né, se envolvendo lá com um padre local que Eita. também está vivendo os conflitos dele, né? E aí a série começa a levantar, né, uma série de temas aí. Apesar de ser uma série de época, ela trata de temas atuais e Uhum. universais, né? Então ela trata dessa questão, igual eu falei, né? Religião, essa questão da tradição versus a ciência, que é a inovação, aquela coisa. A religião, ela depende mais da fé, né? Uhum. Não, né? A ciência, ela já precisa de provas. Então isso é uma temática bem discutida no seriado. Essa questão das mulheres querendo buscar espaço na sociedade, né? Essa mulher que é uma viúva e tudo. E outros personagens lá também, uma criada dela que é meio que uma amiga dela, que trabalha com ela e tal também. Aí ela traz um pouco de ideias socialistas, que é uma coisa que para a época, né, ainda Uhum. Uhum. Era um era, tabu. era tabu. Então, assim, e também ela discute que acaba que se você olhar, essa série é baseada em um livro que foi lançado em 2016, né, eu tinha esquecido de falar isso, de um livro do mesmo nome aí, que é um romance, né?
Então, a série, ela trata dessa questão das diferentes formas do amor, né? De manifestação de amor. Então, amizade, aquele amor platônico, amor físico, e até, assim, formas abusivas do amor, né? Uhum, E aí, os personagens navegam nessas questões aí e tal, amor. Então, ela, como eu falei, esses temas da religião, aí tem essa questão, um nome, né? A serpente, aí tem essa questão bíblica da serpente, da tentação, né? E aí tem essa questão da mulher com o padre e tal. Então, esse é mais ou menos o apanhado, né? E a série ela faz um trabalho bom, sabe? Ela, apesar de ter só 6 episódios, né? uhum. É bem pequeno. Ela vai levantando esses temas e desenvolve assim os personagens bem, as suas motivações e tal. Tem uma produção bem bacana. O tom dela é um pouco sombrio, quase gótico assim. Mas é bem interessante porque realmente é uma série que trata essa questão da época de uma forma realista, né? Porque você vê as pessoas assim, principalmente quando eles vão lá para a questão da cidade do interior, né? O pessoal sujo, sabe? Aquela aparência Uhum, suja. Que às vezes uhum. nos seriados e filmes você não vê, você vê o pessoal limpinho, mas naquela época É, água corrente, água encanada, essas coisas só tinha nas capitais e olhe lá, nem todos os bairros, é. só os ricos mesmo que tinham, né? Que Sabão. tomavam banho, sabão, essas coisas. Então o pessoal ficava sem tomar banho, passava um paninho no rosto, sei lá. Uhum. Então, realmente, a série tem isso bem, tem a produção, tem uma boa química, porque aí a gente tem, né, o casal de protagonistas, né, que tem o Tom Hiddleston, que é o Loki, né, famoso aí por fazer o vilão lá da Marvel, o Loki. A gente tem a Claire Danes, que é uma atriz também muito talentosa. Ela deu uma sumida de Hollywood, assim, né? Faz muito tempo Foi. que. Mas ela tem muito talento, ela é muito talentosa. Eu brinquei na crítica que eu falei assim, ela exagera um pouco na cara de choro, ela tem um pouco de cara de choro. Toda hora parece que ela vai chorar. Ela faz aqueles biquinhos dela e tal, mas ela é uma excelente atriz, ela tá muito bem, ela tem química, né, com Tom Hiddleston. Então, assim, ela acaba que dá certo os dois, né? E a série ela vai construindo tudo isso. E assim, só que na hora de tirar o 10, e Aí, né? aí é aquela história. O que acontece? Tá engraçado porque no episódio passado do podcast, eu falei isso. Eu falei só, não é possível que eles vão, né? E eu até achava que ia Terminar. ter uma segunda temporada, porque assim, eu falei, não é possível, porque eles levantaram tanta coisa e eu via que só faltava assim, sei lá, metade do episódio, né? Mas não, realmente é uma minissérie, não vai ter segunda temporada. E o que eles fizeram foi fechar tudo praticamente em 15, 20 minutos. Então, assim, foi Nossa, muito corrido o final. Então, isso acabou puxando demais, assim, né, a minha avaliação. E não só a minha, a nota do IMDb também não tá tão alta, né? não. Nossa, 6.4, né? Assim, então. Então acaba que o final foi bem corrido. Aí aquelas soluções que alguns personagens você nem sabe direito como que terminou, ficou meio no ar. E até os próprios protagonistas, assim, foi um negócio bem apressado. Então, o ponto onde eles chegam é legal, mas eles, tipo assim, deram um salto até lá, sabe? É tipo, a É quase, impressão. é quase aquele negócio assim, né? 10 anos depois, tipo assim, pô, mas o que aconteceu nesses 10 anos? O famoso, de repente, né? Eles tinham oito episódios planejados e virou só 6, né? Pois é, então assim, não sei, acabou o dinheiro, né? Mas não parece, Pode ser. porque realmente isso não aparenta Uhum. em outras partes da série, sabe? Porque Sei, se você sei. falar, se quando existe uma falta de orçamento, eu não sei, né, se a questão da Você sente. pandemia afetou, ou Você se sente. realmente eles tinham só fechado 6 episódios e pronto, não tinha como fazer mais, talvez por causa da agenda dos atores, não sei, mas é uma pena, porque construiu tão bem, sabe? Abriu várias tramas, subtramas, e na hora de fechar, acabou. Não. Aquela coisa assim, bem. Uma pena, mas ainda assim, vale a pena. É um seriado. Para quem gosta de seriado de época, e né, com uma produção caprichada, romance, tal, essas coisas de triângulo amoroso. E aí, né, tem tudo isso, tem esses temas interessantes discutidos, apesar de ser de época, trazer temas atuais, né? Uhum, uhum. Discutidos em seriado de época, para quem gosta,
é legal, é uma boa opção, sim. Eu continuo recomendando, só com esse aviso, né, de que o final ele dá uma trupicada, assim, nesse sentido, de que ele acaba ficando muito apressado. Né? Ele é um seriado de época, ele retrata mais ou menos o fim da era vitoriana, mais ou É menos? o fim do século XIX, né? Então, assim, Ah, você tá. tem e é interessante porque realmente quando mostra Londres e tal, que a mulher é da capital, né? As locações, sabe? Eles capricharam mesmo. Até tem Uhum. várias tomadas externas, assim, que você fica de cara, assim, você fica, nossa, realmente eles capricharam e eles usam efeitos digitais, mas ficou bem feito, não ficou aquela coisa assim, chapolim, né? Que você fala, nossa, aquele negócio assim bem. Não, eles capricharam e é uma época, então assim, é uma época que é bacana de você discutir esses temas, porque, por exemplo, a ciência ainda estava, né, assim, ela estava ainda nesse processo de se afirmar, né? Uhum. Sim, E aí sim. ela estava se afirmando bem e assim as inovações tecnológicas trazidas pela ciência, né, tal. E aí, inicialmente eu falei assim, será que eles vão, né, entrar de cara nesse negócio da serpente? Será que não? Assim, é mais um pano de fundo. Mas até a resolução dessa questão da serpente eu também achei corrida, sabe? Então assim, porque no final Pena. eles explicam, né, o que o pessoal estava vendo, o que era isso e tal. Mas Uhum. até isso ficou um pouco apressado também, né? Pena, uma pena. Falando de coisas Capulin, né? E eu tenho Pois que é, falar então do. vamos lá, isso aí. Vamos pro post de quarta-feira aí, do Halo. Que Rei foi, não, rei não. afinal de contas, né? Responde a Aham. pergunta. Foi pro ralo ou não foi a série, a primeira temporada aí? Rapaz, olha, tá indo, tá indo. Mas eu sou um otimista. Eu acho que pode melhorar. Tem momento. Então, vamos começar pelo contexto, né? O Halo é uma franquia muito bem sucedida de jogos, principalmente no, assim, ela foi fundamental para o Xbox, né? E teve um novo episódio que foi o Halo Infinite, né? E aí, quando a Paramount, depois de várias tentativas, decidiu bancar, né, junto com certeza a Microsoft também deve ter ajudado a tocar essa série, eu já fiquei pensando, poxa, vai ser uma adaptação do jogo, né, o que a gente viu. E não, a série realmente ela toma umas certas liberdades e isso é bom, isso é uma coisa bacana, sabe? Uma das liberdades, por exemplo, o Pablo Schreiber, é isso? Será? Pablo Schreiber, Pablo Schreiber. Schreiber. Isso, ele agora é aqueles protagonistas que tiram o capacete, né? Que nem o Mandalorian, mas ao contrário do É porque jogo, isso é uma coisa que no jogo não acontece, né? O Master exatamente. Chief lá nunca tira o capacete, né? Mas esse Pablo Schreiber que é o cara que interpreta ele na série, né? Uma Isso, e no parada meio jogo, Mandalorian, né? Que o Mandalorian também exatamente. inicialmente não ia poder tirar o capacete, mas você ter o Pedro Pascal e não mostrar a cara dele também, né? É, Complicado. assim, é aquela situação, né? Poxa, é sério mesmo que né, vai perder vai ficar só na dublagem, né? Como fosse Uhum. uma animação, né? E, não, e é engraçado que essa série, ela é uma sensação assim meio desagradável em alguns momentos. De poxa vida, por que, né, com mais tempo, se lançasse mais ou com mais verba, poderia ter feito alguns momentos mais bem feitos, né? E por outro lado, tem momentos muito, muito, muito interessantes, tem potenciais nas histórias, mas voltando à série, né? Ela tem um começo bem, bem impactante. O primeiro episódio é bem violento. Não é apropriado para crianças, o que é um paradoxo, né? Por um lado. É, Mas interessante, né? porque é um jogo popular de videogame, né? E realmente eu acho que assim, talvez a faixa etária ideal seria de talvez 16 anos para cima, né? Você cita que é Mas um pouco violento, né? Principalmente no começo, né? isso, poxa, tem uns momentos impressionantes, sabe? Poxa, agora essa série vai ser boa, né? Porque olha que efeito especial bacana, tem uma sequências de ação.
Mas os clichês, oh meu Deus, os clichês na história, tem uns efeitos que que é Chapolin, sabe? Nossa, e tem uns arcos narrativos que você fica assim, não, sério, agora vai acontecer assim assado. Aí vai lá e acontece assim assado. Você fica assim. Eu acho que também a disposição de 9 episódios, de mais ou menos 50 e poucos minutos, acho que foi um pouquinho demais, sabe? Se eles tivessem enxugado a história em 30 minutos, talvez, 35 minutos, ou tirado algum escopo, né? Eles foram abrindo muito a história. É porque tem muito material, já tiveram vários jogos, né? Tem os livros, né? Tem os livros também, então eles realmente é uma coisa que é boa por um lado, porque eles têm muito de onde tirar, mas por outro lado também é aquela famosa faca de dois legumes, né? Porque... Exatamente. E é engraçado, porque não, isso, claro, né? Assim, a gente tem que dar um desconto, principalmente para quem não jogou, né? Que a gente tá falando de uma humanidade em 2552. Faz um overview aí da história, aí, mais ou menos. Sim, verdade. Basicamente, em 2552, né, a humanidade ela se expandiu para vários sistemas e existem aqueles problemas clássicos de um conflito entre a United Nations Space Command, ou UNSC, né? E que é tipo uma Nações Unidas, né, toscamente falando, e do mal ou não, enfim, e colônias espaciais, né? Então eles tentaram replicar uma complexidade de história, talvez, que nem o The Expanse, né? E não tem espaço para isso, se vê isso, né? E aparece já a ameaça de alienígenas que estavam procurando alguma coisa, né, no espaço, e eles tinham uma motivação meio que religiosa, porque eles acreditavam que eles conseguiriam ativar um dispositivo que purificaria o universo, matando tudo, né? E, obviamente, né, a Terra não podia permitir isso, e para isso escala o seu melhor herói, né, que é o Master Chief, que é a versão mais bem sucedida do projeto Spartan, que seria um ser humano melhorado, né, geneticamente. Um super soldado aí, um Capitão América. Só que mais robô do que humano, né? Entendi. E isso também a série tenta levar essa questão. Então. Toca sobre alguns pontos de militarismo, enfim, mas ela não consegue desenvolver, ela patina muito nisso, né? Ainda que tivesse muito espaço. Outra coisa curiosa na série, que nem nos joguinhos, são os protagonistas, né? Que nem no Halo Reach, né? Você tem o ponto de vista de outros Spartans, né? Na série eles dão destaque principalmente para a Kay, né? Kay 125, né? Que é a Kate Kennedy, né? Que é a loirinha. E é interessante que a personagem dela tem um potencial bacana, interessante. Tem uma vilã interessante. Tem duas vilãs interessantes. Mas só que eu acho que eles não trabalharam bem a questão da ameaça alienígena. Poxa, né? Uma ameaça alienígena deveria unificar todo mundo, né? Ou pelo menos isso também não encaixou muito bem. Então, resumindo, assim, não tem como não falar da série e comentar o ponto alto, que foi já praticamente no final da série, quando eles conseguem fazer um uso muito perigoso, mas ali encaixou bem, da visão do jogador, né? Ou seja, do próprio Master Chief no combate, né? Como é que ele reage, como é que ele usa as armas, como é que ele aproveita o cenário, o que ele aproveita como visão tática. Entendi. Então, e aí sobe a musiquinha e quem deu jogou certo, já fica feliz. Certo.
aí deu certo. E realmente arriscado, nesse momento, né, fazer isso. escado. Teve aquele Doom lá, eles tentaram fazer isso no filme lá. Exatamente. Nossa, E foi foi um um desastre. fracasso. Isso aí, realmente, eu já tinha esse medo, mas não, eles conseguiram usar um momento certo que eu acho que sim, deu certo. Toca a musiquinha, você. E não tem como falar. E a Cortana? Pois é, eu queria perguntar da Pois é, Cortana. Deu certo a Cortana? É uma Cortana, das personagens principais aí, né? Que é o sim, tipo um computador, né? Que ajuda o Master Chief, que é uma inteligência isso. artificial que tem como é que eu vou dizer? Era um holograma, né? Que aparece de vez em quando lá para ajudar o Master Chief lá nos jogos. Deu certo Isso ela na série? é, deu, só que ela não tem tanto espaço quanto eu imaginei. E, e eles optaram por cortar uma surpresa para quem jogou o jogo e na série eles já botam logo desde o início, né? Que é um Entendi. problema que existe no programa Spartan e a Cortana ela existe para responder isso, entendeu? É, aí acontecem umas coisas que eu falei, sério mesmo, gente, sério, é sério. Mas assim, resumindo a ópera, eu acho que ainda não foi pro ralo, ainda não foi pro ralo, porque eu Olha aí. acho que tem potencial. Eu acho que, sabe, E trabalhando eles melhor a deixaram uma história. ponta para Sim, segunda uma temporada, segunda próxima temporada. temporada. Eu acho que tá confirmada, inclusive. Então, É lá na Paramount, né? Paramount isso. Plus. Foi uma nota bacana, eu acho que eu tenho que concordar. Assim, eu sou suspeito porque eu joguei, não todos os jogos, mas eu joguei já gastei uma boa quantidade de horas nesses jogos, e então você olha assim, não, eu fiquei satisfeito com o sétimo. Mas assim, como público, assim, quero assistir uma ficção científica, ficou devendo, principalmente que eu acho que Agora, subiu, né, o patamar, né, nos últimos tempos. agora uma questão também, porque essa franquia Halo, ela foi, como é que eu vou dizer, estava em rumores há muito tempo de uma adaptação, né? E aí, Foi, durante muito tempo, se imaginou que seria um filme, que foi. até Steven Spielberg já teve envolvido, Peter Jackson já teve envolvido. Aí a minha pergunta é assim, na sua visão, né? Você acha que a opção por um seriado foi a melhor ou você acha que num filme teria sido melhor? Interessante, né? Porque se você pegar anos 80 e 90, quando uma história era muito bem sucedida, ela virava uma franquia de alguns filmes, né? E a série, assim, o esforço de fazer efeitos especiais, né? Uma história e tudo, seria inviável, né? Seria inviável nos anos 80, 90, até 2000, né? Hoje em dia, por causa da computação gráfica e tudo, não, acho que é bem possível, mas na série eu acho que você sente a limitação do roteiro. E é uma pena, porque Entendi. é uma série que tem um lore muito interessante, dá para trabalhar muito bem, até inclusive os alienígenas. A série ela tenta fazer um trabalho em cima disso, mas ainda não conseguiu, sabe? Ainda não conseguiu. E os Entendi. jogos também eles pecam às vezes, tá? Inclusive o Infinity ele deu uma vacilada também nisso, eu Uhum. acho. Mas, O enfim, pessoal não gosta muito da história, por exemplo, do Halo 5. Eu não sei porque eu não conheço, né, a série, eu nunca joguei o Halo, mas o pessoal reclama um pouco da história do 5, né, também. Os uhum, jogos também deram umas tropeçadas, né? foi, tropicaram um pouquinho. Vamos ver se na segunda temporada eles conseguem, né, estabilizar alguns personagens, né, e a história também, que tá muito Legal. irregular. Isso aí é um aviso, realmente a história ritmo e qualidade são bem irregulares, mas é interessante, principalmente Legal. para quem jogou, né? Legal, muito E bem explicitado, né? Muito bem explicado aí. Então vamos lá para o post de sexta-feira, que é aquela coisa que a gente tinha conversado aí, é mais uma daquelas granadas que a gente pula em cima pelo time, é isso aí, que é parabéns. uma verdadeira bomba mesmo, Moonfall, filme aí, que foi muito falado, talvez não pelas razões que o diretor esperava, né? E que está agora lá no Prime Video, para quem quiser assistir. Eu não recomendo, só se você tiver com tempo de sobra. Né? Moonfall, Ameaça Lunar, para mim, um dos piores filmes do ano, talvez da década até, diria, né? Vamos
sendo um pouquinho mais cruel aí, talvez nem tanto, mas para mim é um exemplo de como gastar mal o dinheiro, né? De como Hollywood às vezes gasta dinheiro de uma forma totalmente desnecessária e porque o Roland Emmerich, né, eu assim, gostava dos filmes dele, sabe? Assim, eu acho que ele é um diretor que tem realmente esse talento para a questão dos filmes de destruição, filmes com muitos efeitos, né? Uhum. E ele teve filmes bons, o Independence Day foi um que fez muito sucesso, né? Sim, sim. Final da década de 90 e talvez até pelo próprio Will Smith também tá no filme, ajudou demais, muito carismático o personagem dele. Mas assim, era um filme que você tinha esse lado dos efeitos, mas que também tinha personagens, como esse no caso do Will Smith lá, e personagens interessantes que tornavam assim, que você tinha vontade de torcer e ria das coisas. Aos poucos, o Roland Emmerich foi perdendo um pouco isso, as histórias foram ficando confusas, os personagens vazios, né? Uhum. E aí ele lançou algumas bombas aí na carreira dele, teve aquele 10.000 AC e 2012 também, que Uhum. foram assim filmes com um orçamento altíssimo e que não deram retorno, né? Foi. E aí assim a gente achava assim, não, ele acabou, o cara tá meio acabado, já era, né? Ele estava em filmes um pouco menores e aí ele resolve aí, parece que ele buscou orçamentos de várias fontes para conseguir fazer esse filme, esse Moonfall, né? E Uhum. conseguiu aí 140 milhões de dólares para fazer o filme. Caramba, hein? Muita grana. Então, a trama dele é extremamente viajante, né? Não que assim, a premissa não é tão viajante, que a premissa é assim, é como se a Lua saísse da órbita dela e entrasse em rota de colisão com a Terra. Só que de uma forma muito acelerada, né? Lógico que o filme é um filme curto, né? Não tem como você ficar lá esperando, porque isso é uma coisa, uma realidade, né? A gente sabe cientificamente aí que a Lua realmente a órbita dela diminui, só que pouquíssimo, né? Vai demorar, sei lá, bilhões de anos até a Lua colidir com a Terra. E talvez antes disso a Terra já foi consumida pelo Sol, enfim, isso é outro assunto. Mas eles aproveitaram dessa premissa e quiseram gerar um cenário, né? Digamos que então a gente tivesse um cenário onde a. E aí tem todo uma série, uma cadeia de eventos, né, que isso geraria, porque a proximidade da Lua com a Terra, essa questão, por exemplo, da maré que a gente vê hoje em dia, que é o efeito que a Lua tem, né, do mar que Uhum. vai, retorna, Sim. isso seria acentuado, então você teria marés gigantescas, ondas gigantescas e tal. É, E além disso, a chegasse a determinado ponto, a Lua ia se romper, né, pela gravidade da Terra, ia chover em cima da Terra, né, os pedaços da. uhum. Então, assim, aí o filme pega aí, só que, então vamos lá, ele usa isso de uma forma, assim, a justificativa para isso é totalmente fora, assim, Da da casinha. lógica, né? Da Uhum. casinha, total. Eu não vou falar muito aqui, porque eu não vou dar tanto Uhum. spoiler, né? Apesar Uhum. de não recomendar o filme, eu também não vou, não vou querer queimar demais, assim, nesse sentido, mas ele dá uma explicação totalmente viajante. E aí, além disso, ele vai colocando os personagens que são clichês ambulantes, aí tem todos aqueles clichês que a gente já está acostumado, né? Os astronautas que se desesperam, na menor sinal de perigo, eles perdem a cabeça, sendo que a gente sabe que, e É, até em situações verdadeiras aí que aconteceram, em missões sim. espaciais e tal, os caras mantêm, eles são treinados, eles fazem aqueles movimentos ali milhares de vezes na Terra, então o cara chega lá e ele sabe, se acontecer tal coisa eu tenho que fazer isso, e eles são pessoas extremamente preparadas, né? Mas não, e até alguns filmes aí considerados, né? Mais aclamados pela crítica como Gravidade, também pecam nesse sentido, que você tem astronautas que se desesperam e tal, que tomam decisões totalmente erradas. E esse vai assim ao extremo disso, né? Porque aí você tem astronautas galhofeiros e tal, e aí aquele clichê de que os governos ficam totalmente incompetentes numa situação de apocalipse, né? As entidades, os líderes, os caras não sabem o que fazer, bate cabeça, e aí cabe ao quê? Aos cidadãos, né? Comuns aí, heróis, os nerds,
salvarem o mundo. Olha aí, olha aí. Pois é, olha aí que beleza. E aí, então, o filme vai nessa questão aí, né? E aí ele bota é um trio, né, de protagonistas aí para salvar a Terra. Tipo assim, você pode falar, não, beleza, o filme tem isso, mas e a questão da diversão? Às vezes é tão ruim que é engraçado. Exatamente, Ou isso. então assim, não, é aquele filme, mas ele tem muito efeito especial, ele vai ter muita explosão. Tem, só que o que acontece? Pode falar. Porque são 140 milhões, né, Michael? Onde é que foi parar esse dinheiro? Isso, exato. Então, realmente o filme tem muito efeito especial. Praticamente 90% do filme é efeito especial. Só que é mal utilizado, em primeiro lugar. Então, você tem o efeito sendo utilizado em cenas que não precisaria. Então, por exemplo, tomadas externas. O cara está estacionando na frente de um hotel. Aí eles montam tudo com efeito digital. Tem uma cena que é crucial no filme, que é uma perseguição de carro. E eles fizeram tudo digital. Então fica muito feio. Fica muito feio. Eu não sei se foi questão de pandemia que atrapalhou, ou simplesmente preguiça do diretor que falou assim, é muito mais fácil fazer tudo digital, hoje em dia a gente já consegue. Mas não dá. Então, assim, até essa questão da diversão fica comprometida, porque você vê de cara que é tudo digital. Você vê que os caras estão contracenando com nada ali. Então você tem, por exemplo, você tem filmes com uma história bem parecida. Você pegar, por exemplo, Armagedon. Armagedon tem essas pegadas também, é clichê ambulante, os caras, né, tipo assim, eles em vez de treinar astronauta para para ser perfurador, né, eles pegaram o perfurador e treinaram para ser astronauta. Aquela coisa inexplicável no Armagedon. Mas o que acontece? Lá você tem muito efeito prático, né? Então o Michael Bay, ele tem muito defeito, vários. Os filmes dele realmente sofrem com vários problemas, mas uma coisa que ele sabe é que esse tipo de filme precisa de efeito prático. Então ele usa de explosões verdadeiras e muitos cenários e tal. Esse filme não, esse é muito digital, então parece que eles falaram assim, pegaram, sei lá, 10 estúdios aí de efeitos digitais, vamos fazer aí todas as cenas que eu preciso e tal, tá aqui, né? Só que aí, até nisso, a qualidade de algumas cenas são melhores do que... Ou tem efeitos bonitos no filme? Tem. Mas tem péssimos efeitos também, entendeu? É bem irregular, né? Então, até nesse sentido aí, da diversão fica comprometida por conta dos efeitos, e não só isso, por causa dos personagens desinteressantes. Porque aí você não tem, assim, aquela galera, né, que simpatizar, né? Isso, que gera essa simpatia com o público. Aí a gente pode falar um pouco do elenco, né? Porque você tem a questão dos dois grandes protagonistas do filme, que são a Halle Berry e o Patrick Wilson, né? Os dois atores. A Halle Berry, cara, é triste você ver ela assim, né? Realmente, como você às vezes costuma brincar, parece que ela precisava reformar a casa dela, alguma coisa. Porque uma atriz que já ganhou o Oscar, tudo bem que a gente sabe que ela fez escolhas extremamente questionáveis na carreira, né? Mulher Gato tá aí para provar isso. Mas ela se sujeitar a fazer um filme desse, cara, é complicado, né? Assim, ela, tudo bem, o X-Men, ela também não foi tão bem aproveitada como a Tempestade lá. Mas era uma personagem mais carismática e tinha os seus momentos. Nesse filme, não, assim, ela sofre com um diálogo terrível. É impressionante, assim. O John Bradley, né, que faz o papel do nerd, que é um cara que tem teorias de conspiração aí e tal, e ele vai junto, né, nessa missão para salvar aí a Terra. Pois é, ele é um cara que mostrou muito talento, né, no Game of Thrones, e é um clichê ambulante nesse filme, sabe? Aquele nerd gordinho e tal, cheio das neuras, não sei o que, sabe? Que ainda vive com a mãe, ou depende da mãe, enfim. Então, assim, é um clichê ambulante, o cara. Uma pena. O único que eu acho que assim acaba que entra na galhofada do filme é o Patrick Wilson, porque ele acho que percebe o tom do negócio, não tenta ser sério, você vê que ele tá assim pela totalmente zoeira. Na zoeira, tá pela zoeira, pelo contra-cheque mesmo e entendeu? Pelo cheque que vai receber no final e ele tá, então acaba que a performance dele até que não soa tão agressiva, né, nesse sentido, porque ele não tenta se levar a sério, porque ele deve ter lido e falado assim, caramba, né? Vamos lá, então eu quero me pagar para fazer isso, vamos lá. Ele é um cara que já mostrou ter talento, mas ele, nesse aí ele falou, não, vamos lá, vamos pela piada aqui. Então, realmente, cara, é aquele filme,
Eu só recomendo se tiver tempo de sobra, se você quer até para você dizer assim, vou dar muita risada, depende. Às vezes você vai ficar revoltado com as justificativas que eles vão dar e com os efeitos terríveis que são usados às vezes aí, né? Imagino. Uma pena, né? É. Uma pena. É o que é aquela coisa que a gente costuma dizer, né? A gente não de forma alguma a gente vai falar não veja esse filme. A gente Isso, recomenda, né? A gente recomenda, né? Comendo. Às vezes a pessoa, não, eu quero ver. Realmente é uma experiência que é interessante. Às vezes você vê alguns filmes ruins até para poder valorizar alguns bons, né? Isso é normal, né? Não, e é aquela coisa, se você vai desligar o seu cérebro totalmente, se falar assim, não, Isso. inclusive vai relevar, você não tem mais nada para ver, eu quero só comer pipoca e tal, e tem alguns efeitos bacanas e tal, como eu falei, a premissa é curiosa, né, digamos assim, na Lua colidir com a Terra, as consequências que isso traz, mas aí você tem que desligar bem mesmo, né, aquela O coisa assim, resultado, né, se a pessoa tem que ser às muito vezes, criativa, ou, né. isso, e aí às vezes você vai assistir o filme com um zap na mão, respondendo uma mensagem ou outra, né, quando o filme ficar ruim, aí quem sabe, aí pode ser que seja um bom programa. Mas é isso aí, então já acabamos aí a parte de falar dos posts da semana. E agora a gente vai para a parte da sobremesa, né? O momento que a gente dá alguma dica, alguma coisa que a gente quer recomendar para a galera, ou dar alguma dica interessante. Então vamos começar pela minha dica aí. Dessa vez eu vou falar de um jogo, não só jogo, mas enfim, tudo começou com esse jogo que foi lançado, completou agora em maio desse ano, né? 10 anos que foi lançado Dragon's Dogma. Caramba, Não sei tão se velho, hein? você. Pois é, tamo velho, rapaz. É, Você já tinha ouvido falar desse jogo, Dragon's Dogma? já, na época o pessoal falava muito bem, sabe? É, Tava numa expectativa e tudo, e quando lançaram, nossa, eu lembro que foi um sucesso muito grande. Eu não joguei, confesso que eu não joguei, né? assim, o que acontece? Eu vivi bem essa época mesmo, assim, porque ele lançou pro Xbox 360, né? Uhum. E na época eu acompanhei os primeiros trailers e tal, né? Esse jogo é um jogo da Capcom, para quem não sabe, que foi lançado em 2012, né, pro Xbox 360, e ele tem uma pegada de RPG clássico, então para quem gosta de fantasia, né, essa fantasia clássica, Senhor dos Anéis, ou Skyrim, né, Elder Scrolls, né, essa fantasia bem clássica, né, de dragão, guerreiro, elfos e tal. É uma pegada da Capcom single player, né, não é online. Então assim, porque na Uhum. época eles tiveram, inclusive o próprio Monster Hunter, que é uma série da Capcom também de jogo, só que voltada mais à questão online, nasceu dessa ideia que eles tinham de fazer esse RPG que acabou virando Dragon's Dogma, né? Porque eles queriam fazer também uma experiência single player. Só que é um jogo single player que tem um elementozinho aí de multiplayer, não multiplayer, mas assim, de interação, né, entre os jogadores, que é o seguinte, porque é um jogo que você faz parte de um grupo de aventureiros, né? Você tem pessoas que se juntam, só que essas pessoas são inteligências artificiais, né? São jogadores que são chamados peões nesse jogo, pawns, né? No jogo Dragon's Dogma. E esses jogadores são criados por outros jogadores. Então, por exemplo, você cria os seus jogadores, os seus companheiros de aventura, você desenvolve, dá nome, aparência, equipa eles e tudo, e você disponibiliza eles para a galera usar online, entendeu? Caramba, Então, ou seja, é, meta informação. isso. E aí você meio que disponibiliza lá os seus peões, aí a galera chega numas pedras lá, quando chega no cenário tem uma pedra lá que você pode convocar, né? Fazer um summon desses peões aí. E aí, esse é o elemento online de interação que tem, mas a jogatina em si é toda offline e você tem esses peões aí que você pode usar de outras pessoas para te ajudar, né? Aí você depois avalia o cara, deu uma nota legal, tal. Aí tem os mais bem avaliados, né? E aí, só que o jogo é interessante, por que eu estou resolvendo falar desse jogo de 10 anos, né? Por quê? Alguns motivos. Primeiro porque ele é um jogo que ainda é divertido, né?
apesar de ter sido lançado há 10 anos, ele é um jogo que tem características que nenhum outro jogo eu vi ainda ter, que foi na época o que me atraiu a ele, né? Primeiro porque eu já falei da questão da fantasia medieval, Uhum. RPG, né, que eu gosto também muito, e tem uma questão, por exemplo, para quem jogava os jogos do o Shadow of Colossus, né, que é É excelente. um dos jogos que para mim é um dos melhores jogos de todos os tempos. Então tem aquele negócio de você derrotar inimigos gigantes. E Uhum. aí, você poder subir nos inimigos para atacar esses inimigos gigantes, sabe? E é uma coisa que é uma mecânica que é rara, nem todos os É. jogos têm. E Até essa é hoje. uma das, até hoje, é uma das coisas que esse Dragon's Dogma ele se diferencia. Então você tem essas criaturas gigantes e aí você pode subir nelas para atacar pontos específicos, né? Por exemplo, você está lutando lá com uma quimera, que é uma mistura de leão. Aí ela tem uma cabeça de bode em cima dela e o rabo dela é uma serpente, um leão gigante, né? E aí você pode subir, aí você vai no rabo lá e dá umas espadadas na serpente, entendeu? E aí tem essa dinâmica no jogo, que aí você se junta lá com seus peões, né? Aí enquanto você é um guerreiro que vai lá na espada, aí tem um cara que vai soltar uma magia lá de suporte, que vai te ajudar, outro que vai... Ou então um vai atacar com arco e flecha de longe. Aí, por exemplo, você tá andando num lugar e de repente você é atacado por um grifo, né? Que é aquele a mistura também, né? De uma águia, né? Com Hum? um leão. Então, E o assim, pássaro. É. meio que águia com leão. Então, assim, um É leão isso. com asa com a cabeça de Isso. águia. E Isso. aí, e aí você sobe no bicho, aí o bicho sai voando, entendeu? Então tem essa dinâmica toda aí, e no jogo você consegue pegar qualquer objeto e jogar. Então, assim, tem toda essa interação com o ambiente, com os inimigos, que até hoje é raro você ver, né? Interessante. E o jogo, ele, apesar de ter 10 anos, o gráfico dele ainda é bem aceitável. Eu até mesmo, até para falar dele, né, no episódio de hoje, eu voltei a jogar, eu tenho ele no computador, ele foi lançado, além do Xbox, né, foi lançado para PlayStation 4 e Xbox One depois, porque ele teve uma expansão que se chama Dark Arisen. E aí eles venderam a versão completa, que já vem com a expansão, e aí tem para PC. Então se você botar no PC hoje em dia, você vai ver. Envelheceu, mas ainda dá para se divertir bem. O gráfico ainda tá legal. Principalmente alguns efeitos assim de magia, explosão e fogo, sabe? São Uhum. bem bonitos, assim. Principalmente se considerar pra época, né? Não, isso é coisa rara, hein? E aí na Steam ele tá R$ 12, só R$ 11,90 o jogo. Então tá Olha bem aí, rapaz. barato. Tá bem barato E mesmo. é muitas horas. Eu lembro que se você contar com a expansão, eu joguei mais de 100 horas esse jogo. Né? Nossa. Então é muito conteúdo. E aí, uma coisa, às vezes você já terminou o Elden Ring, né? Que não é meu caso ainda tô lá enrolado no Elden Ring. Você gostou da questão do mundo aberto. Então, esse Dragon's Dogma tem isso também, é um jogo de mundo aberto. Então tem essa passagem do tempo e tudo. Esses elementos de RPG distribuídos aí no mundo aberto, que você fica livre para explorar, né? Além das suas quests. É lógico que alguns sistemas do jogo são de uma outra época, mas ainda assim, tá tudo bem acessível e o jogo ele vai dar muita diversão mesmo, por esse valor ainda mais, né? Então, esse é um dos motivos. O outro é porque teve uma série de animação também dele para Netflix, que foi lançado em 2020. Esse já tem um pouco mais de porém. Por quê? Porque a história do jogo, como eu falei, é uma fantasia clássica, né, medieval. Uhum. Sim. Só que a história, assim, é um jogo japonês. Então tem aquelas particularidades, né, como é que eu É vou a dizer? visão. Isso, aquelas coisas assim que para gente do Ocidente é um pouco diferente a forma de ver. Se você pegar, por exemplo, O Senhor dos Anéis, uma interpretação é diferente, né? Tem aquelas coisas bem características de jogos orientais. Por exemplo, se você joga um Final Fantasy, alguma coisa, você vai ver nas histórias como que é. Ou assistir uns animes, né? Então, a série peca um pouco nisso, assim, um pouco pela questão da animação que mistura o 3D com 2D, só que fica um pouco dura, sabe? É uma animação um Tem. pouquinho dura nesse sentido. Mas É, ela tirou, pega. É, tirou do. e aí, mas ela pega a história do jogo completa, que basicamente é uma coisa assim, um dragão aí, que é um ser mágico e tal, não sei o que, vem de outra dimensão, e ele faz uma conexão com um cara normal de um vilarejo que ele ataca lá, sabe? Esse cara, Nossa, parece. tipo,
É tipo um Aquele filme. escolhido. É tipo Isso. como se fosse um escolhido. É tipo como se fosse Uhum. um cara, um escolhido para fazer um vínculo com esse dragão. E aí quando o dragão ataca o vilarejo dele, esse cara ataca o dragão, os dois formam esse vínculo. E aí o dragão rouba o coração dele, sabe? E esse cara fica sem. Oh, que bonitinho. Parece romance, né? Mas aí É. só que o dragão destrói a família e tal desse cara, e o cara vai em busca de vingança, né? Ah, sim. Ah, claro, porque roubou E o aí coração dele e quebrou, né? isso. Uhum. E aí a história é mais ou menos isso, né? E aí o seriado pega isso aí e tal, e vai até um pouco além do jogo, né? Na questão da história e tudo. Fica a dica aí também, e esse jogo acaba que tem, até por isso que surgiu esse seriado, até hoje é um jogo que tem uma legião de fãs aí, sabe? Não vou dizer uma legião, mas tem um grupo de fãs aí bem ardorosos desse jogo, né? E o último motivo pelo qual eu estou mencionando ele como minha dica é porque a Capcom, agora no aniversário de 10 anos, anunciou a continuação dele, né? Eita, aí Tudo lá bem que vem foi coisa. assim, tudo bem que foi assim, os caras fizeram lá tem um vídeo no YouTube, se você, quem quiser se interessar, dá uma pesquisada aí, eu não sei se fizeram a versão em português dele, mas tem lá com legenda em inglês. E eles contam um pouco da história, como foi produzir o primeiro jogo, né? E aí Uhum. tudo tá caminhando assim para ser só uma celebração de 10 anos, e no final eles abrem lá uma camiseta e falam assim: ah, tá aqui Dragon's Dogma 2, a gente está desenvolvendo e tal. E aí isso, inclusive, gerou uma onda aí de interesse geral da galera, e na Steam o jogo tá bombando, a galera tá voltando a jogar esse jogo, né? Porque realmente ele ainda é bem jogável mesmo. É por isso que eu vou deixar essa dica. Se você não conhece e se você gosta desse estilo, como eu, né? Tem muitas horas aí para se jogar e para você preparar aí para a continuação, né? Que deve demorar um pouco, porque na verdade foi só um anúncio para um anúncio futuro, né? Que não mostraram nada ainda, aquela coisa. Mas é uma boa oportunidade aí para você, para quem se interessar, né? Quem gostar desse estilo, comprar o jogo e experimentar e jogar, porque tem diversão de sobra. Beleza? Interessante, interessante. Parece um custo-benefício bem tentador, né? Bem Bem tentador mesmo. tentador. Para quem gosta aí, vou deixar essa dica. Então, beleza. Agora é a vez do Jeff. Diga aí, Jeff, qual que é a sua É, dica? então, a gente tá na parte de sobremesas e eu acho que vai ser uma coisa que eu vou andar. Eu acho que eu vou passar um tempinho sem ver muito. É, porque eu descobri que oficialmente estou uma pessoa muito fofa. Então, eu e a humanidade, né, praticamente está todo mundo tentando fazer uma dieta, fazer exercícios, essas coisas. Essa pandemia aí complicou geral, né? Fez um estraguinho. Só que a dica é que você não está sozinho. Se você está nessa situação, né? E em um dia, eu sempre via o vídeo, eu achava curioso, parecia uma senhora fazendo lá a comida, eu falei, legal. E um dia eu parei para prestar atenção, que foi o caso da Rita Lobo, né? Então, e nossa, eu já curti porque ela já começava com coisas bem simples, sabe? Eu não cozinho nada. E aquela coisa, né? Um dos motivos de obesidade que a gente vem são algumas escolhas de alimento, né? Que não são muito boas, né? Como toda nutricionista sempre fala pra gente das escolhas, porque a gente bota sempre no senso comum de que dieta é passar fome. Não necessariamente. Aliás, muito pelo contrário, né? Pode ser até uma jornada. Porque tem essa questão do risco do efeito sanfona, né? Porque às vezes aí Isso. você vai muito radical e é uma coisa que você não vai conseguir sustentar depois. Isso, A dieta inclusive é tem que ser meio. algo que você mude os seus hábitos e depois você consiga manter, né? Porque aí entra aquela noção de reeducação alimentar, né? Isso. Tem a questão também até um pouco filosófica, né? Kanban, né? No sentido de que revoluções elas geralmente não são bem sucedidas, né? Então, se você for fazer uma mudança na sua vida, se ela for feita por pequenas mudanças e e sempre orientadas para um norte, né? Você tem uma chance de sucesso muito maior, né? Um sofrimento também muito menor, né? Então, e também essa questão de dieta e que a Rita Lobo pega bastante até como filosofia de trabalho, é bem interessante a proposta que ela dá, de até
realmente voltar a redescobrir alguns tipos de alimentos, né? Aquela alimentação clássica que a gente tem. E acho que um dos problemas que eu tinha essa concepção, eu falei assim, poxa, mas só passa na GNT, poxa, tem muita matéria, muitas receitas no YouTube, né? E também tem no blog dela, né? Que é a Panelinha, né? Que inclusive é o nome da produtora. Então dá para fazer muita coisa. Outra coisa que eu também achei fabuloso. Sempre são coisas acessíveis, não, muito longe de, como eu lembro uma vez no DFTV, falando sobre uma receita com caviar, entendeu? Eu falei, Super comum, né? Você compra em qualquer super. esquina. Qualquer padaria vai ter uma latinha de caviar. Super, super acessível, né? Assim, hoje em dia até carne tá difícil, então, e ela leva em consideração isso, então, e outra coisa, os livros, tem um livro que ela fez uma parceria com o Sesc, nossa, é muito bem feito, assim, você vai vendo a história de alguns alimentos, o porquê, entendeu? Então, todo esse trabalho está dentro de um contexto maior, inclusive de saúde pública, inclusive, né? Que a obesidade tem sido um problema muito comum, né? E a chave de qualidade de vida, a gente está ficando cada vez mais velho como brasileiros em média, né? Então, que tipo de qualidade de vida que a gente quer ter no futuro, né? Eita, de repente ficou uma coisa muito séria. Mas, nessa jornada, eu encontrei um problema muito engraçado, porque eu não cozinho nada, e quando eu fui fazer as receitas, eu chegava assim, uma colher rasa de tal coisa, 2 colheres de xícara Colher de sopa, colher de sopa. chá. Isso. E eu ficava assim, o que? Aí eu olhava na internet, eu acho que eu não tenho. Aí eu descobri um kit de colheres que, poxa, olha, salvou. Como a gente tinha comentado, né? Existe um kit também de líquidos, não é? Às vezes eu tenho um aqui que é só um medidor mesmo, que já tem todas as medidas, assim, sabe? Você vai em volta dele, tem tudo escrito. O que é uma xícara, o que é... E aí tem, por exemplo, para líquido e para sólido. Quantas gramas aqui vai dar, entendeu? Bem Sim. interessante. Olha, salva. E eu encontrei que agora tem até colher com balança. Eu ouvi pelos reviews que às vezes, dependendo do modelo que você pegar, você vai ter problema para. Você pode ter aquele controle de não tremer, e mesmo assim vai sofrer para dar zero na tara, entendeu? Então, essas colheres com balança, a ideia era boa, mas ainda tá melhorando, mas quem sabe, né? Eu vou comprar uma e vou dizer que a minha experiência. Mas dessa semana é isso. Estamos na dieta e vamos nós. Realmente essa Rita Lobo aí tá bem em voga aí, tá sendo bem. E parece que a pegada dela é bem essa coisa prática, né? Muito. Ela lá no meu trabalho, ela foi lá para dar uma palestrazinha lá e foi bem nesse sentido mesmo. Foi super concorrido, assim. Acabou que eu não consegui ir, mas ela tem bem essa pegada aí do dia a dia, que é o que acaba sendo mais interessante, né? Não adianta a gente. Eu também sou bem prático, assim, de coisa de eu até me aventuro a fazer algumas coisas, mas eu não sou daquele de passar horas e horas na cozinha, sabe? Eu confesso que eu me surpreendi com como é que se faz frango desfiado na panela de pressão, e eu fiquei, hã? E é muito Legal. simples, entendeu? Muito legal. Legal. Excelente dica, Jeff. É isso aí. Então vamos seguir em frente aí. Agora a gente vai para a parte dos petiscos, né? Aquele momento que a gente fala um pouquinho do que está por vir, né? Continuando aí no assunto de comida, né? Maldade. Estamos, pois é, já tá dando fome aqui. Vamos lá seguir aí no Baião de 2 bits aí com os petiscos. Então vamos começar com os meus petiscos aí da semana, né? Vamos lá. Então eu comecei a assistir um seriado novo aí, chama Gaslit, né? Que é um seriado daquele Stars com Z, né? Daquele canal de streaming aí do Stars.
E um seriado que tem um elenco bem bacana, viu? Julia Roberts aí, né? A rainha Julia Roberts, Olha que estava um aí. pouquinho sumida aí, voltando. Champagne, o Champagne tá irreconhecível, com a maquiagem assim gigantesca, né? Mas tá muito bem na série também. Então, é um seriado que é sobre o período lá daquele escândalo Watergate, né? Nos Estados Unidos, na década de 70, que é um escândalo lá durante a reeleição do Nixon. Então, eu tô achando interessante o seriado. Ele realmente a Julia Roberts está muito bem. E ela, uma coisa que eu achei interessante é que ela tá sabendo envelhecer, aparentemente, sabe? Tá Sei, estranho a sei. gente Isso é uma falar coisa isso, mas ruim. a aparência física dela, assim, não tá aquela coisa, tipo Nicole Kidman, Esticada. né? A Uhum, Nicole uhum. Kidman, ela tá quase assim que não consegue nem mexer o rosto mais, né? A Julia Roberts não, e ela tá com aparência assim sabe, de mulher de idade, mas muito bem, continua lindíssima e tal, e super talentosa, né? Uhum, uhum. Muito bem. O Champagne, como eu falei, tá debaixo de vários quilos de maquiagem, mas tá excelente na série. Faz o casal com ela, né? Os dois fazem uma dupla muito boa. E tem também o Dan Stevens, que é um ator que eu gosto demais dele. Ele faz um papel de um cara que trabalha para esse marido da Julia Roberts na série, né? Que eles trabalham no comitê de reeleição lá do Nixon. E esse Dan Stevens, ele é um excelente ator, cara. Ele fez aquele seriado que eu gostei demais e falei no Mexido, né, no blog, que é aquele Legion, né, o Legião, Ah, aquele sim. seriado que ele faz o papel do filho do Charles Xavier, né, do professor X, professor Xavier, que é um filho meio que rejeitado do professor Xavier e tal, que também tem poderes telecinéticos, né, e ele é como é que eu vou dizer? Ele é dominado por uma entidade sombria lá, e o seriado é totalmente assim, aquele viajante, sabe? É, ele Mas é é bem. muito bom, é bem viajante o seriado, bem fora da caixinha, que ele mistura meio que uma modernidade, anos 60 com aquele aspecto assim de anos 60 só que com altas tecnologias, meio steampunk assim o negócio. E bem psicodélico o seriado, mas gostei demais, e ele tá excelente, e ele é um excelente ator. Uma pena que ele não tem recebido tantas chances assim, Uhum. mas ele de vez em quando aparece, e nessa série ele tá muito bem. Então tô assistindo 3 episódios, tô achando interessante. Vamos ver aí no que vai dar, né? É, Isso. tem um Obi-Wan, né? Eita, Isso. nós. Pois é, o Obi-Wan assisti o último episódio, né? E aí, e aí? E eu já tinha dado mais ou menos as minhas impressões, né, desse seriado aí que eles contam o período entre o episódio 3 e o episódio 4, né, o que aconteceu com o Obi-Wan, o que ele aprontou lá enquanto ele estava vigiando o Luke Skywalker lá, protegendo, né. Uhum. E como eu falei, assim, o seriado ele funciona mais por conta do Ian McGregor, né, que eu acho que ele é um excelente ator e para mim foi o ponto alto lá da primeira trilogia. E ele dá umas tropeçadas, o seriado, algumas escolhas ficam assim meio. Mas aí fica algumas coisas assim, né? Poxa, mas por que o cara não fez isso? E você vê que ficou meio forçado assim para prolongar mais a coisa, né? Um pouco, apesar de ser só 6 episódios. Mas no geral, assim, na soma do todo, Uhum. a minha impressão é positiva. Eu não vou falar demais aqui, porque vai rolar Não, crítica. Provavelmente sim. na semana que vem já vai pintar a Uhum. crítica completa e a gente vai falar em mais detalhes depois. Mas no geral o saldo é positivo, né? Eu gostei e achei interessante a forma como eles preencheram, apesar de ser aquela situação complicada da gente já saber meio que o fim, sabe quem que não pode morrer, né? Porque a gente sabe É. como é que tem que começar o episódio 4 do Guerra nas Estrelas, mas eu achei as soluções que eles adotaram, assim, ó, no geral foi bem positivo, então gostei. Vamos esperar aí a minha crítica completa aí, mas foi positiva. E que tem ligação com dieta, né? O outro, né? Pois é, o nome, né? O peso do talento. Então, eu comecei a assistir esse novo filme aí do Nicolas Cage, né? E infelizmente eu não tenho, raramente eu consigo ver um filme de uma vez só, né? Tô nessa fase aí da vida que a gente tem que aproveitar aquele tempinho que a gente tem para dividir em diversas coisas. Então, assisti mais ou menos um pouco da metade do filme.
que é a história aí do Nicolas Cage, que é bem interessante porque ele faz o papel de Nicolas Cage, só com uma versão totalmente como ficcional. se fosse ficcional do Nicolas Cage, como é que o pessoal, a caricatura do Nicolas Cage, Sim, né? A palavra que eu estava procurando era essa. Ele Uhum. faz o papel daquele personagem caricato que a gente criou do Nicolas Cage, com aqueles gritos, aquelas excentricidades dele, tal, como que seria se o Nicolas Cage fosse assim na vida real. Então ele faz o papel dele, aí tá tipo, ele tá passando por dificuldades financeiras, né? Assim como ele teve recentemente a carreira dele, né? Muito filme Foi. B, apesar de ter alguns filmes bons aí, aquele do porquinho lá, né, que você fez o Nossa, o Pig, crítica, excelente. o Pig, excelente, ele voltou aí, e ele é um cara talentoso, ele já foi indicado a Sim, Oscar, né, sim, sim. ele é apesar de ter muita excentricidade, ele é um bom ator, sim, ele já provou isso, e é só que ele realmente acabou incorporando essa caricatura que criaram dele, né? E usando isso de uma forma que não fez muito bem para a carreira dele. E aí o filme faz muita piada com isso. Então, tô achando bem interessante. Tem o Pedro Pascal, que tá muito bem, que é o cara que tá em todo lugar agora aí em Hollywood, né? Todo canto que você olha tem um Pedro Pascal. É verdade, é verdade. Ele se reproduziu, não é possível. Isso, o cara tá filmando 5 coisas ao mesmo tempo. Mas tô achando interessante aí esse filme do Nicolas Cage. Parece que foi mais uma bola dentro dele, né? Tomara que ele consiga se recuperar. Vamos ver, ainda não terminei de ver, mas em breve aí vou terminar e devo trazer a crítica também no blog. Tomara, Mas é tomara. isso aí, já acabaram os meus petiscos aqui. Vamos pros Agora, petiscos do Jeff. E aí, Jeff, o que você manda nem que aí? seja virtualmente. Não, existe petisco na dieta. A gente vai começar com um assunto pesado, né? Que é um documentário da HBO que lançou ontem, se eu não estou errado, que é Chernobyl The Lost Tapes, né? Aproveitando a repercussão, né, do excelente seriado, gente, quem não viu vale muito a pena, né? É uma Muito bom. ótima série mesmo. Você comentou aqui no blog, né, quando ela foi Uhum. lançada, uma minissérie aí, bem bacana mesmo. Eu assisti depois, muito boa, vale muito a pena. E mesmo que a série ela tenha feito algumas adaptações, né? Mas o grosso do que ocorreu realmente tem batido, né? Com os registros, né? Na época eu tive a curiosidade de ver assim, não, vem cá, tem tal cena, realmente isso aconteceu. E na época tinha um documentarista que ele registrava toda a rotina da cidade, do reator, daquela região, e quando ocorre o incidente, o pessoal já está tão acostumado com ele, não, tudo bem, é só fulano, né? E eles estavam, claro, né, preocupados com o que fazer, que não censuraram ele, né? E ele foi registrando. Então, muita coisa você consegue encontrar a filmagem original de fatos importantíssimos da história, né? E estavam disponíveis no YouTube. E era uma forma, Legal. inclusive, de né, homenagem, né? E registro, né? Uhum. Só que, E é uma assim, forma depois de você também usar isso aí para ver se a série foi realmente realista ou não, né? O seriado. exatamente, exatamente. E aí eles conseguiram, o pessoal da HBO falou assim, não, vamos complementar essa história trazendo esses registros e outros, também ampliando um pouco, né? Porque a série ela anda no tempo, num flashback, né, em certos pontos, mas eu acho que ela peca ainda de mostrar o todo, o que aconteceu depois, né? E pelo visto essa série ela vai também aproveitar essa Legal. lacuna do anterior. Outra dica é o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Terminou de ver? E aí, é tudo isso mesmo? É, é impressionante, realmente é engraçado porque é um filme que ele é divertido, tem ação, é inteligente e ele é extremamente corajoso. Então, realmente Legal, isso é raro. Isso é raro. é raro. Já vai ter, ele já vai furar a fila e vai ser já o primeiro review da semana que vem, né? E ao Legal. contrário, um exemplo contrário tá a Irma Vep,
que tá no ritmo dela, né? Tá no ritmo dela. Realmente já começou a se mostrar uma série que não é para qualquer um, não. Né? Por quê? Mas porque você acha que ela é muito sapatinho verde, é muito Isso, cult? Por quê? exatamente. Porque, no caso, a gente vai vendo toda a justificativa da atriz tá se dedicando, e sem querer incorporando cada vez mais do personagem que ela está interpretando, né? Uhum. E a relação difícil com o diretor, né? Mas a velocidade, é uma produção que realmente exige um pouco de tempo, de paciência, sabe? Então já deve tirar a atenção de muita gente. Muita gente vai pegar o celular ou vai, Entendi. não, tá muito chato, entendeu? Mas tem um que é interessante. Vamos ver até onde, né, para onde ela tá me levando, né? E por fim, né? E aí aquele doce que eu não posso ter no momento. É o maravilhoso, né? For All Mankind, que agora vai entrar no terceiro episódio, né? Esse aí. Tá na terceira temporada, né? Terceira temporada e Lá vai na pro Apple terceiro TV. episódio. Apple TV Plus. Então é isso, né? Eu acho que vai ser bem bacana. É isso que Legal. temos Legal, no muito futuro. bem, é isso aí. Então com isso a gente chega aí o final de mais um episódio aí, né, Jeff? É verdade. É isso aí. Então vamos lá, vou deixar aquela dica aí para quem. Primeiro agradecer, né, nossos ouvintes, pessoal que tem deixado comentário lá no nossos vídeos no YouTube. Muito obrigado aí pelo apoio. E também recomendar, quem não conhece, dá uma olhada lá no nosso blog, o Mexido Digital, www.mexidodigital.com.br. Você pode ler lá esses assuntos aqui todos, a maioria, né, principalmente os posts da semana estão tudo lá. E você pode deixar seu comentário lá também, né, ajudar a gente lá também a construir o blog. E é isso aí. Muito obrigado aí, Jeff, por mais esse Eu que episódio. agradeço. Vamos que vamos, seguindo em frente aí. Isso aí. Para o alto e além.